Então, pessoal, vamos fazer um exercício para fechar esse bloco de sessões. Então, você vindo aqui na pasta do Drive, a gente vai em aulas, a gente vai vir aqui em Python intermediário, pode vir em Code Along ou completo, mas eu vou vir aqui em Code Along, 3 exceções, e aqui tem o ZZZ exercício. E aqui a gente tem tanto a pasta de enunciado quanto a pasta de gabarito. Então, vou abrir aqui a pasta de enunciado, e a gente vai ter esses três conteúdos. A pasta src, e o arquivo run.py, que correspondem à versão do exercício anterior a esse que a gente fez, né, para o bloco 2. E aqui tem uma descrição do que eu espero que vocês façam, tá? Então, qual que é o exercício? Então, um dos erros mais comuns que a gente tem quando a gente está criando um ativo de ciência de dados ou um ativo de analytics em geral é quando uma base de dados não vem com a formatação esperada. Isso pode ser que uma base de dados não vem com uma determinada coluna, ou uma base de dados vem com uma coluna, mas o tipo daquela coluna está errado. Por exemplo, eu estava esperando um tipo float, mas teve um valor daquela coluna que era um número que estava com uma vírgula ao invés de um ponto para registrar a casa decimal. Isso é muito comum. Ou então vem com alguma coisa do tipo, os dados parecem que estão incompletos. Então, sei lá, ao invés de eu ter 2 milhões de linhas, eu tenho 200 mil linhas. Ou então os dados parecem ser inconsistentes com o que eram antes. Então, por exemplo, uma determinada média de uma métrica era 7, e agora na base de dados novos, a média dessa métrica passou a ser 36. Então, muitas vezes, esse tipo de erro, ele acontece e ele é comum e demora para a gente detectar esse erro. Muitas vezes, se você não tiver qualquer tipo de tratativa de exceções e garantias da consistência dos dados. E aí, o que acontece é a base errada, a base com problemas, entra no seu sistema de tratamento de dados e lá na frente do pipeline de tratamento de dados, você percebe que tem algum tipo de erro, seja porque levantou uma exceção e o seu programa travou, seja porque os resultados parecem não fazer muito sentido, enfim. Você costuma ver que tem um problema, aí você tem que debugar o programa inteiro até você conseguir encontrar que, droga, o desgraçado do cara do time de marketing não preencheu a base direito. Droga, teve um erro de sistema que não subiu a base da maneira correta. E assim vai. Então, pensando nisso, na verdade, Python é uma linguagem maravilhosa porque sempre alguém pensou nos nossos problemas e deu um jeito de escrever uma biblioteca para lidar com os nossos problemas. E existe uma biblioteca que foi escrita justamente para lidar, para tratar esse tipo de expectativa que a gente tem das bases, cujo nome é Great Expectations, ou Grandes Expectativas. E o objetivo dessa biblioteca é essencialmente criar checks, criar listas de checagem de determinadas condições de um Pandas Data Frame para só executar o meu código caso essas condições sejam obedecidas. Óbvio que eu não estaria descrevendo tudo isso e não estaria propondo o exercício se eu quisesse que você simplesmente utilizasse essa biblioteca. Ao invés disso, o que eu vou pedir para vocês fazerem é emular o comportamento dessa biblioteca. Então, vocês vão escrever o código que vai ser utilizado para realizar esse tipo de tratativa. Então, lembrando que a gente tem a estrutura de projeto, que é o que está aqui no nosso ambiente atual, né? E aí a gente tem esse conteúdo, que é a descrição que a gente tinha antes. O que você vai fazer? Você vai criar um arquivo .py dentro da pasta src, que se chama expectativas.py. Dentro desse arquivo expectativas.py, você vai criar uma função que se chama esperar colunas. Essa função esperar colunas vai receber uma lista de colunas e obviamente um data frame, e ele vai checar se o data frame possui todas as colunas que estão listadas aqui, né? E garantir que o data frame não possua nenhuma coluna que esteja duplicada, ok? Então, esse é o primeiro, é o espera colunas. A segunda função que você vai criar, também dentro desse arquivo expectativas.py, é a função espera tipo, na qual você vai receber o nome de uma coluna e associado ao nome dessa coluna, um tipo de dado qualquer, ou uma lista de nomes de coluna e uma lista de tipos de dados. E o que você vai fazer você vai ter um monte de bloco de assert,
ou um bloco de assert, não sei quantos blocos de assert você precisa, ou um bloco try except, vocês vão ver o que funciona melhor para vocês, para checar se o tipo de dado que eu tenho na minha coluna é compatível com o tipo de dado que eu estou esperando para aquela coluna. Tá? Então, uma coisa para você lembrar aqui é que as colunas do tipo string no Pandas são tratadas como colunas de objeto, né? Então, pense como você vai lidar com esses tipos de situações. E por último, o que eu peço para vocês fazerem é para colocar esses blocos de checagem dentro da função que carrega as bases do IDEB que estão aqui no carregar.py, tá? Que aqui tem uma função carrega base de IDEB, qualquer coisa assim. Acho que é muito próximo desse nome. Então eu quero que vocês coloquem esse espera colunas e espera tipo para diferentes bases de IDEBs que estão contidas aqui. Ok? Boa sorte!